Um, dois, três e já. Pronto, gravando. Atualidades no ar. Terça-feira. Aí. Tudo bem, Cleo? Pessoal, eu vó fazer uma denúncia aqui assim, ó, assim, ó, olho no olho. Anônima. Vocês sabiam que o Shibata tá mais velho nessa terça-feira, gente? É verdade. Ai, é verdade. Não é, porque segunda é meu aniversário. O primeiro atualidades do Shibata mais velho, pessoal. 25 anos, gente. 25 anos em cada perna, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Bora. Mentira né? dela, mentira dela. Mentira. Tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui, felizão da vida, para falar com vocês em mais uma Atualidades. Isso aí. E fez tarefa de casa? E esse é bem legal, né? Porque claro que eu fiz, né, cara? Também. Eu sou japonês, né, gente? Eu sempre faço tarefa de casa, eu mostro, a prof vai lá, assina a minha agenda e dá tudo certo. Sempre. É o seguinte, né? Alguns não. Atualidades que passou, a gente tava falando sobre a importância da gente começar a ter um olhar sobre o cinema e como o cinema, principalmente, e aí sem nenhum mérito ou demérito, o cinema que está mais em evidência, por exemplo, o que vai concorrer ao Oscar, pode te ajudar numa redação. Isso aí. Né? Trazendo um contexto, te dando uma base, te dando um apoio para você conseguir conversar com quem vai ser o seu corretor, porque é ele que tem que gostar da sua redação. Né? Ninguém mais. Seja num concurso, seja no vestibular, seja onde for, quem tem que gostar da tua redação é quem está no outro lado. Então a gente sempre tem que ter esse olhar, quem será esse sujeito. Gente, esse sujeito, vou te falar, já vou te adiantar, é um professor de português. Por quê? Porque é eles que corrigem redações. Então, a gente conhece de professor de português, porque a gente vive com eles, atura eles, sempre tá ali junto com eles, e a gente sabe mais ou menos o que eles assistem, eles gostam, eles apreciam. E olha só a traição que a gente faz, a gente conta tudo isso pra vocês. Né? E contando tudo isso pra vocês, vocês têm certeza que vão bem na redação. Beleza? Então é isso. A gente vai falar então sobre alguns filmes que a gente assistiu e a gente prometeu pra vocês que vai dar uma faxinada em todo o Oscar. Primeiro, porque é divertidíssimo a gente falar sobre isso. E segundo, porque tem muita coisa legal pra vocês assistirem, porque não adianta ter... Você não vai conseguir ter referência sem assistir. Não é só aquele livrinho de resumo, assim, não, né, gente? não. Repertório não é isso. Você tem que assistir, gente, sendo baixando no seu computador, sendo no cinema, vendo no Netflix. Vendo daqui a pouco, quando liberar, isso. É isso aí. De qualquer maneira, você vai ter que assistir para se apropriar dessa obra e a partir dela conseguir fazer as associações. Então, o que a gente faz aqui é um link entre você e a obra, mas não adianta você não assistir o filme. Então, vá assistir. Começa com a Cleuzinha. Cleuzinha, o que você assistiu de interessante nesse carnaval que passou? Eu disse pro pessoal aí no nosso programa anterior, Shiba, que eu tava louca pra assistir ao Insulto. Tá. Porque é um primeiro filme libanês indicado ao Oscar. E ele tem toda aquela pegada de filmes anteriores, assim, daquela região do mundo. Por exemplo, O Apartamento, por exemplo, Separação, que são filmes iranianos que mexem com a mesma simbologia, a mesma maneira de transmitir mensagem e que tem uma retórica embutida no argumento do filme que faz uma diferença genial quando a gente consegue fazer as coisas dizendo o que deve dizer sem fazê-lo de maneira explícita, né? Então, assim, são filmes anteriores, esses filmes iranianos que eu citei, que ganharam o Oscar de melhor estrangeiro. Então, pode ser que o Insulto ganhe o Oscar de melhor estrangeiro. Tem uma carinha, né? Tem uma carinha de coisa boa nesse sentido, Chiba, porque o que acontece? Ele começa, como todos esses filmes que tem a carinha de quem ganha Oscar de melhor estrangeiro, ele começa com um enredo que parece fácil, simples e que não vai se sustentar por um longa-metragem. Porque assim, imagine você, já pensou? Nós não nos conhecêssemos, tá? E eu estivesse regando as minhas plantas na sacada da minha casa e tem uma calha que é irregular e, portanto, pinga na rua e você, Shibata, dedicado, o cara que está cuidando das obras do bairro, foi contratado pela prefeitura para fazer isso, tá lá embaixo e eu regando aí minhas plantinhas, cai água em cima de você. Você, obviamente, se assusta e fala, como assim? Aí você olha pra cima e diz, olha, tua calha tá irregular, Cleusa, né? E qual é a sua função como um cara muito esmerado para fazer as funções aí de cuidador dessa região que a prefeitura te designou? Você vai arrumar minha calha, né? Só que para isso você precisa falar comigo. Você bate na minha porta e eu digo, vai embora, vai te catar, Shibata. E falo alguns palavrões lá, né? Não me incomode. Você vaza.
Só que aí você pega o pessoal da tua obra e faz uma calha lá do lado de fora e eu saio simplesmente, pura e simplesmente na minha sacada com um martelo e quebro essa calha. Aí se estabelece o conflito, né? Parece um conflito besta, né, gente? No mundo contemporâneo, quem é que vai brigar por causa de uma calha? É porque, na verdade, ninguém briga mesmo por causa disso, nesse sentido, ou na mensagem do filme. O que acontece é que a calha é simplesmente a desencadeadora, Shibata, de memórias e daquelas situações que a gente sempre ouve por aí, também no Brasil, de alguém dizer, mas eu tenho culpa se a gente tem dívida histórica com aquele tal povo? Porque, na verdade, a briga por causa dessa calha vai desencadear memórias muito dolorosas, tanto para cristãos libaneses quanto para palestinos. Né? O cara que estava arrumando a calha lá em palestino, irregular, ilegal, né, que vive num campo de refugiados, e o cara que estava regando as plantas é um cristão libanês, que também tem uma marca passada muito dolorosa em relação aos palestinos. Então é um filme muito mais para contar essa história de uma maneira muito interessante do que é vingança, o que é justiça, o que é perdão, o que um pai é capaz por um filho, né? E não assim naquela coisa de bravata, de o que um pai é capaz para defender um filho. Sei. Não, é quanta humildade um pai é capaz de ter por conta de um filho, e também o contrário, quando esse filho fica adulto, do que ele é capaz de abrir mão por conta de um pai. Ou para que um pai não sofra. Então tem uma relação aí muito sócio-histórico familiar que é linda nesse sentido. Tem os mesmos apelos que acontecem em filmes como O Apartamento ou Separação, que são filmes iranianos que foram indicados e ganharam o Oscar, que são do mesmo diretor, são muito bons, né? São muito bons. A dica também é de ver esses filmes. Então eu fui nessa vibe do filme estrangeiro. E para fazer um link, para fazer uma correlação, gente, eu queria que vocês aproveitassem, por exemplo, uma mensagem de relação entre povos e vejam, eu não estou falando em união entre povos, congraçamento, eu estou falando de relação, com todo tipo de mazela, com todo tipo de percalço, de perrengue que isso possa gerar, em diferentes contextos, em diferentes tempos. Pensando assim, olha, Shibata, recentemente, de 2012 para cá, a gente teve levas e levas de imigrantes haitianos que chegaram via Acre aqui no Brasil, e a gente teve todo um imbróglio a respeito da receptividade, da colocação, de como fazer, né? De discurso e ação a respeito dessas pessoas. Inclusive fizemos atualidade sobre isso. Fizemos atualidade sobre isso. A relação entre povos é uma atualidade que sempre se renova, a gente sempre tem coisa para dizer, né? E isso acabou virando tema de redação do Enem lá em 2012, né? A história da vinda dos imigrantes haitianos, se podia, se não podia, se o Brasil dava conta, não dava conta. E agora nós temos outro cenário que se apresenta para nós de uma maneira muito explícita, que é a vinda dos venezuelanos, né? Então assim, eles estão há mais de um ano numa pendenga danada, numa batalha danada entre o que eles chamam lá na Venezuela de forças de oposição e o governo do Nicolás Maduro, né? E o que está acontecendo é que de repente o Brasil viu os pedidos de visto de venezuelano para o Brasil passarem de em torno de 200, gente, de um ano, para mais de 58 mil no ano seguinte. Então se fala hoje, pessoal, é importante que vocês fiquem atentos, em barreiras sanitárias, inclusive para dizer o que é uma barreira sanitária, né? É mais ou menos assim, fazer com que essas pessoas que estão entrando no país se vacinem ou tenham o mesmo tipo de imunização que as pessoas que estão do outro lado aqui têm. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de deflagrar epidemias ou endemias nesses lugares em que as pessoas estão entrando, né? Então tem todo um processo aí que envolve não só diplomacia, gente, mas sabe aquela coisa do dia a dia? Do que fazer, como fazer, quem é que vai gerir tudo isso. Porque é muita gente, né? Eu estava vendo
a declaração do governo, né, brasileiro, através do Michel Temer, foi que a gente não ia barrar essas pessoas. As pessoas podiam ser recebidas, a gente ia dar um jeito aqui e vamos vendo como é que a gente vai recebê-las, porque sim, elas estão passando, né, muita gente passando fome. Tá vendo algumas situações miseráveis de pessoas doando seus filhos porque não teriam condições de criá-las. Né? Basicamente isso. Então você vai dar seu filho para alguém porque você não tem condição mínima de criar, de dar comida, de suportá-la, e aqui do nosso lado, né? Aqui na Venezuela. Aqui do nosso lado, né? Num país que tem muito petróleo, que o Estado tem muito dinheiro e que através de algumas ditaduras foi se perdendo e acabou miseravelmente. Mas a gente nunca pode esquecer, né, Shiba? Porque quando a gente fala disso, às vezes alguém pode levantar a mãozinha e dizer não, é uma democracia. Verdade. É uma democracia em termos de as pessoas votam para eleger, mas a maneira como o Estado é conduzido é uma maneira ditatorial. Dá uma carinha toda de ditadura. É ditatorial. Tanto que eles não conseguem mudar o governo faz muito tempo. Tá? Bom, e não tem tanta gente saindo de um lugar que seria bom, né? Pois é, tanta gente querendo sair, assim, mudar de 300 pessoas para 58 mil, tem coisa errada. Tem coisa errada. Né? Não precisa nem ser matemático pra saber. Desespero, né? Perfeito. E o resto que não saiu é porque não consegue. Não é? Né? Geralmente essas pessoas... E você, qual foi a tua tarefa de casa? Minha tarefa de casa foi muito bem feita. Ó, primeiro, eu não assisti o filme que a Cleusa comentou, mas vou assistir porque fiquei muito interessado. Espero que você tenha ficado interessado também. Tá? Eu assisti 2 filmes. Assisti outros, na verdade, mas eu quero comentar 2 filmes do Oscar. Depois eu comento outros. Porque são 2 que se assemelham... Que dão continuidade. Dão continuidade. Na verdade, são mesmo... É a mesma história, mas de prismas diferentes. O Destino de uma Nação, do Joe Wright, né, que basicamente conta o começo do governo do Winston Churchill, certo? Como primeiro-ministro britânico, tal, é um figura, né? Com a Segunda Guerra Mundial em ebulição. A Segunda Guerra Mundial comendo solta e ele pega aquele cavalo andando e através de um bom discurso, né? Por isso essa capacidade oratória que tinha o Churchill, ele consegue de alguma maneira dar um passo à frente. Como? Aí você vê no filme. Porque a história é a seguinte, gente. A Inglaterra está sendo acuada, principalmente num lugar chamado Dunkirk, ou Dunkerque, certo? Que é a fronteira ali, Bélgica, França, Inglaterra. Então, os alemães, os nazistas estão vindo, e os ingleses recuando, até chegar nessa fronteira. E ali acaba a terra e você tem o mar que atravessa para o outro lado, aonde chega na Inglaterra. Então você fala assim, pô, então beleza, os caras estão quase na Inglaterra. Só que a grande questão é o seguinte, a Inglaterra estava levando tanta porrada dos nazistas, tanta porrada, que tinham detonado aviões, tinham detonado os navios, e eles não tinham nem como muito investir em pessoas ou navios e aeronaves para tirar aquelas pessoas, todo o exército, quer dizer, o que sobrou do exército inglês, para evacuar de Dunkerque, para Inglaterra. Então, o soldado olhava para aquele lado e falava assim, cara, minha casa tá ali, gente, minha casa tá ali. Só que eu tenho que chegar ali, eu tenho que atravessar esse troço. Né? E não conseguiam. E o Churchill é o cara que vai falar assim, cara, então pega um monte de barquinho civil, convoca esse pessoal e vai cheio de barco civil, pô, vamos tentar tirar lá 10% das pessoas que estão lá. Ele imaginou que eles iam tirar umas 30 mil pessoas, eles tiraram 300 mil pessoas. Meu Deus, 300 mil soldados ingleses, certo? É uma história muito legal, muito interessante. Então, bom, o Destino de uma Nação mostra todo esse desenrolar político para o Churchill conseguir, primeiro, sobreviver à guerra política, inclusive dentro do partido dele, e bancar essa ideia. Não é essa ideia que está em primeiro prisma, essa ideia tá debaixo dos panos. A ideia ali é assim, se a Inglaterra, que está levando porrada, ela vai se unir não, mas entrar num acordo de paz com a Itália e com a Alemanha, certo? Ou se ela vai bancar e vai continuar a guerra. Isso é 1940, gente. Vamos lembrar que a Segunda Guerra acaba em 45.
Né? E ele fala, não, nós vamos bancar essa parada. E convence todo mundo que a Inglaterra tem que ficar e bancar essa parada. E fala convence assim, principalmente quem tá no poder, né? Isso. Pra isso. mim tem uma cena no filme aí, Shiba, que eu achei muito legal, assim, que é aquela hora que ele anda de metrô. Sim. Porque o rei George, o rei gago, o pai da Elizabeth, que está no poder, a Elizabeth II que está no poder, ele era um rei gago, e ele fala, cara, eu vou te dar uma dica, tenta conversar com as pessoas. E aí, pela primeira vez, ele vai pegar um metrô inglês, famoso subway inglês, e ele vai dar um rolé, e ele fala assim, e aí, o que vocês acham? A gente fala, não, nunca. Né? Vamos lutar. Negociar com Hitler? Jamais. Nunca. Vamos lutar. Então tem de tudo lá. Tem cozinheira, tem criancinha, tem de tudo. É bem legal essa cena. Essa cena é bonita. E ele vai e ele fala assim, então é isso, né? Então a gente vai ter que resistir. E aí começa a resistência que vai no final da guerra. Belíssimo. Claro. Que, vamos, daí tem aquela foto icônica, que não aparece no filme, é claro, porque o filme para aí, né? Mas aquela foto do Stalin, do Churchill e do Roosevelt. Né? Se unindo para acabar com a Segunda Guerra, para detonar o regime do Hitler. Aí, o Dunkirk, que é o outro filme, que é um maravilhoso filme sobre guerra, se concentra nessa travessia de Dunkerque, né? A criança fala bonitinho, ela fala francês, né? Até a Inglaterra, até Dover, na Inglaterra, certo? É espetacular. Então você tem o cenário político e você tem as cenas de guerra. Só que não é um filme qualquer de guerra, não. É um filme muito bom de guerra, porque ele tem toda uma questão ética, do individualismo, que na verdade você fala assim, cara, se eu tivesse numa guerra dessa, tem uma fila enorme, como é que eu vou fazer pra ir embora? Não, você tá vendo que a vaca tá indo pro brejo, teu exército tá perdendo. Como é que eu faço para pegar o navio e atravessar? Porque minha terra tá ali. Eu tô vendo. Eu tô vendo minha mãe, tô vendo minha avó, tô vendo minha esposa, meu filho. Eu quero ir para casa. Só que tô vendo que a fila não tá andando. Aí dá pra fazer um intertexto muito bacana, é meio Odisseia, né? Odisseia também. 10 anos pra casa, vendo nos seus pensamentos, ele não tava vendo mesmo, mas nos seus pensamentos, o tempo todo nutrindo essa coisa de estou chegando de novo em Ítaca, e nunca chegava, e só tinha percalço, e aquela Penélope, coitada, que não parava nunca mais de fazer aquela coxa, aquela coxa, né? Olha, tem um intertexto muito legal com isso de o soldado ver de novo a terra natal, né? Então, para quem gosta de filmes históricos, gente, né, o Destino de uma Nação, e os dois estão concorrendo ao Oscar. Então, olha que legal, os dois com histórias e aí, muito complementares, né? Não, e para vocês perceberem como uma história pode ter um olhar, né, de quem vai filmar muito diferente. Então, um com um aspecto político e outro com o aspecto ali pragmático, né, da guerra, de quem está sofrendo os efeitos da guerra e quem está no gabinete decidindo essas coisas. Olha só. É muito legal também para você pensar. E eu venho de dica de filme estrangeiro, gente. Então tá concorrendo a melhor filme estrangeiro. É a primeira vez que um filme libanês concorre a melhor filme estrangeiro. Não deixa de ver. O Insulto. É coisa linda. E a gente tem que ir ao cinema. Assistir o... Qual que é o outro filme que a gente jurou pros caras que a gente ia ver? O The Post? O The Post. Você foi ver ou não? Eu não. Não foi ver. Então essa semana a gente... Vamos combinar? Vamos combinar então, e a gente conta pra vocês. Agora que o Shibata tá mais velho, ele tá mais responsável, pessoal. Muito mais responsável. Curte, comenta, 21 compartilha. anos a gente fica muito responsável, maioridade. Deus me livre. Conversa com a gente, tá? Não deixa de pedir aquilo que você quer ver abordado aqui por nós, tá bom? Beijo pra todo mundo, valeu, até terça que vem.